canal do YouTube. Eu sou coordenadora do curso Gestão Estratégica em Comunicação Organizacional e Relações Públicas, GestCorp. Nós estamos aqui hoje para fazer o lançamento oficial da primeira turma MBA EAD do GestCorp. Eu estou aqui com o professor Sérgio Andreucci, um especialista em gestão de crise, para conversarmos a respeito desse tema. A ideia é conversarmos um pouco sobre como fortalecer e proteger a reputação e a imagem das organizações num cenário de crise, numa situação de crise. O Sérgio Andreucci, ele é doutor em Ciências da Comunicação pela ECA USP, mestre em Comunicação Social pela Casper Libero, especialista em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, com mais de 3 décadas de experiência na gestão de crises como consultor. Sérgio, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco. E eu queria começar a nossa conversa hoje fazendo uma pergunta para você. Lá no seu livro, que você fala de gestão de crise, você começa falando um pouco a respeito das perspectivas que são geradoras de risco e que são exploradas, né, na metodologia do Committee of Sponsoring Organizations. Você pode falar um pouco para a gente dessa metodologia e essas perspectivas que são abordadas ali? Sim. Então, boa noite a todos, boa noite, professora Valéria, a todos que nos estão assistindo. Prazer estar aqui com vocês nessa live do MBA GestCorp EAD. Esse livro é Gestão de Riscos de Comunicação, que foi produzido e editado no ano passado e lançado no ano passado. Ele trabalha todos os cenários possíveis de crise em comunicação. Mas o grande norte dessa publicação está justamente na antecipação da crise, ou seja, o papel do relações públicas, do profissional de comunicação em relação à gestão de risco. Durante minha pesquisa de doutorado, esse livro foi fruto do meu doutorado da ECA USP, durante a minha pesquisa de quase 4 anos, eu identifiquei alguns gaps entre comunicação e administração. Eu percebi, isso inclusive medido por meio de pesquisa, de entrevistas e contato com várias organizações, que a comunicação, profissionais da comunicação, se restringiam apenas na questão da gestão de crises. Ou seja, o profissional de comunicação ele só era chamado no momento que a crise começava. Né? Então, as 2 áreas mais procuradas numa crise é a área de comunicação, para tentar mediar e diminuir o impacto em relação à imagem e reputação da organização, e a área jurídica, para tentar aliviar a parte dos passivos judiciais. Né? São essas 2 áreas mais chamadas durante uma crise. Só que, olhando um pouco e trazendo de maneira mais crítica esse olhar, por que as relações públicas e a comunicação têm que chegar só no momento do incêndio? Por que nós, profissionais, não podemos nos antecipar ao processo? Né? E aí existe esse gap. Então, a administração trabalha a gestão de riscos, né? Principalmente a área de produção, a área de engenharia, a área de qualidade, a área de procedimentos e métodos, de todas as organizações, elas possuem a gestão de risco. Porque tudo que nós fazemos, tudo que uma organização realiza, ela realiza com riscos, né? São riscos inerentes aos produtos e aos serviços. Tudo tem risco. Né? E esses riscos são medidos por sua probabilidade e pelo seu grau e impacto. Então, essa medição e esse que a gente chama na administração de apetite de risco é que tem que ser gerenciado. Só que esse processo de gerenciamento de risco acontece dentro da organização pela administração. Grande parte, não podemos generalizar, porque eu conheço profissionais de comunicação que participam do processo de gestão de risco, em organizações mais estruturadas, em organizações que têm essa cultura. Né? Uma cultura da essência das relações públicas, de prevenção. Né? Mas a grande maioria não. Então,
a administração cuida dessa parte de gestão de risco e relações públicas só com gestão de crise. Então nós temos um gap. Ao antecipar o trabalho de relações públicas em gestão de risco, o relações públicas de profissional de comunicação, ele precisa se preparar para isso. Infelizmente, também não podemos generalizar, mas a grande maioria não está preparada. Para você entender a gestão de risco, você tem que entrar nas metodologias da administração, que são basicamente a ISO 31000 e o COSO, que é uma organização também americana que trata da metodologia de gestão de riscos corporativos. Tanto a ISO 31000 quanto o COSO são atualizados periodicamente. Então, por exemplo, porque acompanham as políticas de compliance, acompanham as políticas de governança corporativa, acompanham também as políticas de meio ambiente e sustentabilidade, e conforme as outras políticas vão evoluindo, tanto a ISO 31000 quanto o COSO vão também se aprimorando e se adaptando e atualizando a metodologia. Uhum. Então eu tive, como profissional de comunicação, apesar de já ter uma formação em administração e ter trabalhado muito tempo com qualidade, eu tive que me aprimorar em relação ao COSO e à ISO, porque é a base metodológica para o mapeamento de probabilidade de risco que eu sugiro no livro. Uhum. E aí falando um pouquinho especificamente de risco, né, e crise, como é que você diferencia os dois? Bom, o risco, como eu disse, ele é natural, né? Então, nós temos riscos. São os riscos inerentes aos produtos e aos serviços. Então, todo produto tem. Alguns riscos são comunicados claramente à sociedade. Por exemplo, o medicamento. Quando você compra um medicamento, o próprio rótulo, a embalagem, a bula do medicamento alertam o consumidor por um risco. Uhum. Produtos inflamáveis, todos os produtos de uma maneira geral, trazem na sua comunicação a comunicação de risco também. É a comunicação de risco. Muito bem. Empresas que trabalham, por exemplo, uma grande mineradora, ou uma empresa geradora de energia elétrica, ou uma empresa de energia nuclear, uma termoelétrica, grandes indústrias, também trabalham com a questão do risco. Tem um risco ambiental, tem um risco de contaminação, tem um risco de desmoronamento de barragem, tem um risco de inundação, tem vários riscos. Esses riscos, eles precisam ser comunicados à sociedade e às autoridades. É o que a gente chama de comunicação de risco. Tá? Isso já existe. Muito bem. Os riscos, de uma maneira geral, tanto de produtos quanto de serviços, eles são monitorados. Então, você faz a análise do risco, desde o insumo até a pós-entrega, dependendo do que você está falando. E esse risco, ele é tratado. Então, a empresa sabe que ela tem um risco e ela trata o risco. Trata para poder blindar esse risco, para que esse risco não saia de controle. O risco é inerente, ele existe e vai continuar existindo. O que acontece? Algumas empresas, algumas organizações acabam não segurando o risco. Por fatores, geralmente fatores de macroambiente, fatores externos, política, economia, meio ambiente, parte social também, e algum input no macroambiente acaba afetando esse risco inerente, e esse risco sai do controle, ele se torna residual. Mas mesmo tendo um risco residual, a administração, a organização ainda consegue controlar o risco, ainda não é crise. Então, por exemplo, quando uma empresa do setor automobilístico, por exemplo, ela comunica um recall do seu veículo. Então ela vai para a sociedade, por uma gama enorme de mídia, também não só pela mídia, mas também pelo sistema público, a própria carteira digital hoje de motorista, você recebe os comunicados de recall. Tá? E aí ela fala, olha, você
precisa procurar proprietários do veículo, chassis, ano tal, precisam procurar uma concessionária para fazer a troca de um equipamento, de uma peça. Porque isso pode provocar um aquecimento, pode provocar um defeito, pode provocar um acidente, até uma morte. Aconteceu alguma coisa? Alguém morreu? Não. Aconteceu algum acidente? Não. Mas a empresa, ela identifica que aquele risco que era inerente, ele se tornou residual. E esse risco residual, ele pode transformar num problema. Então veja só, antes de chegar à crise, a organização tem a chance de tratar os seus riscos inerentes. Se esse risco inerente vira um risco residual, ela ainda tem uma oportunidade de agir prontamente perante a sociedade, perante seu público. Por exemplo, a Mariana e Brumadinho. Nós tínhamos lá um risco inerente. Esse risco se transformou em risco residual. Só que as empresas, no caso, que só eram duas, elas não tiveram competência ou ética ou efetividade nas suas ações, não trabalharam o risco residual, e esse risco residual se transformou num problema e se transformou no maior impacto de meio ambiente da história do Brasil. Matando pessoas, destruindo o Rio Doce, destruindo cidades, destruindo culturas regionais, de sobrevivência de populações ribeirinhas. Então foi terrível. Então, antes de chegar na crise, a gente aponta risco inerente. Virou risco residual, ainda dá tempo. Agora, se você fechar os olhos para tudo, o que acontece? Aquilo que era uma anomalia, que era uma probabilidade, vira um evento indesejado de crise. Então, a crise é um evento indesejado. O risco, existem referências bibliográficas importantes sobre risco. O risco ele não é só um impacto, pode ser um impacto negativo. O risco ele pode ser um impacto positivo também. Existem riscos positivos e riscos negativos. Mas essa administração ela é feita antes da crise. Então a gente separa muito bem risco e crise. O risco ele tem que ser visto pela administração e deveria ter tido um acompanhamento da comunicação. Porque se a comunicação se antecipa e trabalha junto com a administração no risco, as coisas ficam mais fáceis de interpretar, você ganha tempo, você ganha performance, você ganha conteúdo, você ganha ações mais efetivas. E se a crise acontece, você também está mais preparado. Então, eu posso dizer que nesse processo, o planejamento deve focar no risco. O risco deve ser, então, a preocupação primeira de toda e qualquer organização que pretenda preservar sua reputação e sua imagem. E como isso tem relação com o que você também fala lá no livro, logo no início, de que a informação é o começo, o meio e o fim desse processo. Isso é muito importante, Valéria, porque a informação é a base de tudo, e quando eu falo de informação no livro, estou falando principalmente da identidade. Como relações públicas, o profissional de comunicação pode trabalhar efetivamente com a gestão de risco? Somente trabalhando no DNA da organização, a sua identidade. Quando a gente fala de identidade, a gente está falando dos seus princípios organizacionais, a gente está falando de missão, visão, valores, e da prática de tudo isso por meio de suas políticas. A organização que pretende mudar algo, ela só consegue mudar no processo de construção ou de reconstrução das suas identidades. Porque a gente tem identidade, a gente tem imagem, a gente tem reputação. A identidade é a essência, a imagem é a projeção. Só que a imagem é a projeção de algo que já está pronto pela organização. Então é um erro, não digo que é um erro, mas é muito simplista por parte dos profissionais, é que nós cuidamos da imagem. Nós não cuidamos da imagem, gente. Até cuidamos, mas nós cuidamos da identidade. Nós temos uma certa pretensão, não é, de que temos o controle do processo de comunicação e apenas o processo de comunicação é responsável pela construção de imagem. Eu acho que
É importante aqui na sua fala fazer essa observação, né, de que é um processo de recepção antes de mais nada. Exatamente. Não é? E que os stakeholders envolvidos com a organização, que interagem com ela, são atores e tem ali uma participação efetiva, né, na construção dessa imagem a partir de tudo que ela faz também, não é? E não só nesse canal de comunicação oficialmente, institucionalmente constituído. Não sei se é exatamente se é esse isso. o caminho. Não, esse é o caminho. A gente tem que trabalhar o conceito. Porque se a gente não muda o conceito, a essência, como é que você vai projetar uma imagem? Você vai corrigir até um desvio aí, que você percebe, né? E até o comportamento organizacional, né? Porque senão a gente constrói todo um discurso que está descolado do cotidiano dessa organização. E é complexo. Quando você fala em comportamento organizacional, a gente está falando de cultura organizacional de uma empresa de fora do Brasil que vem para cá, que tem a sua cultura organizacional própria, de fora, e encontra uma cultura brasileira, que é numa determinada região do Brasil que tem uma cultura regional, ao mesmo tempo a gente tem uma cultura individual das pessoas em relação às suas crenças, à sua religião, à sua ideologia. Então é um mix cultural bem complexo. E esse mix cultural ele tem que ser trabalhado para que a identidade dessa organização ela realmente seja sólida. E por meio das suas narrativas, mas narrativas verdadeiras. Uhum. A gente encontra muitas organizações por aí que fabricam narrativas, né? Constroem histórias, né? Storytelling, etc. Mas a pergunta precisa ser verdadeiro. E essa veracidade dessa narrativa está exatamente na construção dessa identidade coletiva dessa organização, dessas culturas que são diferentes, da validação desses públicos, desses stakeholders. Se você não valida essa narrativa não é verdadeira. Uhum. E aí sim a gente vai projetar essa imagem, para depois ter o resultado da reputação. É o que eu falo, né? O profissional de comunicação, ele é um ser estratégico, um ser tático e um ser operacional. Não vou desmerecer, não podemos desmerecer nenhum nível de tomada de decisão de gestão. Aí o estratégico tem a sua função, o tático tem a sua função e o operacional também. E os três não conseguem sobreviver isoladamente, um depende do outro. Mas é sempre importante entender, por mais independente da área que você está inserido na organização, se é estratégico, tático, operacional, é entender o todo. Porque quando a gente só trabalha, que a gente sempre diz, dentro da caixinha, né? Dentro dos meus limites, eu faço aquilo, eu trabalho dentro dos meus limites operacionais, eu conheço só um pedaço desse processo. Ao conhecer um pedaço só desse processo, isso atrapalha nessa integração com a administração que eu falei. Ao conhecer um pedaço desse processo, é justamente o bloqueio, esse gap entre a administração e a comunicação. Então, quando você fala em planejamento, Valéria, o planejamento estratégico, ele precisa ser amplo. Ele precisa trabalhar de maneira integrada, comunicação institucional, comunicação mercadológica, a comunicação interna e a comunicação administrativa. Né? E faço um parênteses importante aqui, da comunicação administrativa e da comunicação interna. Na minha pesquisa, Valéria, eu identifiquei que a comunicação administrativa é uma das maiores vulnerabilidades que uma organização tem para a probabilidade de risco. E a comunicação administrativa não é comunicação interna. A comunicação administrativa é uma comunicação formal dos processos de trabalho. Vou dar 2 exemplos super quentinhos agora. Uhum. Estamos no começo do ano fazendo matrículas nas universidades, nas escolas. E aí, um grande cursinho preparatório, que logicamente não vou falar o nome deles, não conseguem fazer as matrículas dos alunos. Porque eles mudaram o sistema de informática. Mudaram do X para o Y. E não houve uma integração correta de informação e eles estão tendo dificuldade. Não estão fazendo matrículas. Nem no braço, nem na unha.
estão perdendo aluno para os concorrentes, estão gerando estresse. Que tipo de estresse? Estresse com o cliente, estresse com os colaboradores que estão batendo cabeça, estão se matando lá dentro para tentar fazer matrícula, atingir as metas de matrículas, etc. Estou falando de um cursinho. Agora estou falando de uma coisa, uma grande universidade privada. Fez uma troca também, uma substituição no fornecimento de TI dos grandes softwares da organização. A gente tem o Moodle, tem o TOTUS, tem vários, né? Então, eles resolveram trocar um pelo outro. Isso começou lá em outubro do ano passado e as coisas não funcionaram. Não funcionaram. Então hoje você tem mais ou menos 12, 15 mil alunos sem fazer matrícula, gerando problema para a universidade, gerando estresse para a coordenação, para a área administrativa, reclamação no Reclame Aqui, briga, fila, funcionário pedindo demissão e aluno mudando de instituição. Então isso é comunicação administrativa. Então o TI é fundamental, o TI. Mas olha, o TI adora uma burocracia. E quanto mais burocracia, mais problema a gente tem. E gera estresse. Isso é um bom exemplo para o que nós estávamos falando, então, da importância da comunicação e o quanto ela faz parte de todo o processo de gestão de risco. A circulação de informação internamente, né, como você disse, do TI às demais áreas, para devida migração de um sistema, né, a devida comunicação com os consumidores, com os clientes que vão, de certa forma, utilizar esse novo sistema, né, e também com os públicos externos que, de alguma forma, são impactados. Então, a informação ela perpassa todo esse sistema de comunicação administrativa, mas você falou da comunicação interna, né? Então, acho que seria interessante a gente entender um pouco como que a comunicação interna impacta esse cenário. Sim. Bom, a comunicação interna está muito ligada ao RH, tá? Ao desenvolvimento de pessoas dentro de uma organização. Aqui a gente está falando de engajamento, a gente está falando de liderança, a gente está falando de iniciativa, de grupos integrados. Então a comunicação interna ela é fundamental para que você tenha sinergia dentro da equipe. Logicamente a comunicação interna tem um grande objetivo de resultado. Então, quanto mais comunicação interna, mais sinergia e integração você vai ter e mais resultados a organização vai ter. Não só a organização, como o colaborador também, que vai ser valorizado, que vai ter plano de carreira, que vai ter remuneração, que vai ser bonificado. Então, a comunicação interna está intimamente ligado à questão da liderança, do engajamento e da motivação dentro da organização, que é diferente da comunicação administrativa. E que é muito importante para a projeção de uma imagem que seja coerente com toda a narrativa que a organização construiu, não é mesmo? Lógico, assim, são 4, né? Comunicação administrativa, interna, institucional e mercadológica. Outro grande problema, Valéria, é quando as áreas elas são independentes, lógico, tem a área de marketing, a área de comunicação, a área do RH, mas elas não se conversam. Cada um puxa a corda para um lado. Então a área de marketing não dialoga com a área de comunicação. A área de comunicação não dialoga direito com o RH e com a comunicação interna. E não dialoga com o TI. Hoje o TI é grande responsável pela comunicação administrativa. O que acontece? A gente tem 4 grandes atores da comunicação integrada, um puxando a corda para cada lado. Só que os discursos e as práticas são diferentes. E, logicamente, isso, em termos internos, gera conflito. E em termos externos, também gera problemas e conflitos. No mapeamento de riscos de comunicação, quando a gente faz o mapeamento de riscos em comunicação, o caminho é grande, sabe? Porque nós somos da área de comunicação, então nós começamos pela área de comunicação. Então o mapeamento de riscos em comunicação tem que começar com microambiente e macroambiente. Microambiente e macroambiente e toda a sua relação com a comunicação integrada, administrativa, interna, mercadológica e institucional. E aí você vai levantar todas as suas vulnerabilidades. Para isso você vai ter que levantar todos os processos de comunicação, do começo ao fim. E entender aonde estão os gargalos e onde estão os riscos, onde estão
os problemas ou possíveis problemas que a comunicação, os ruídos que a comunicação pode trazer. Essa é a primeira parte. Isso a gente pode fazer, a gente não depende da administração para fazer isso. Então, quando eu desenvolvo um trabalho de gestão de riscos numa organização, eu levanto todos os processos de comunicação, administrativo, interno, mercadológico e institucional. Todos. E aí eu entendo como é que essa comunicação ela conversa internamente, se ela é integrada ou não. Paralelamente, a gente faz todo o levantamento do macroambiente. Então, quais são os fatores externos que afetam mais a organização? Muito bem. Essa parte de relações públicas, de diagnóstico, que é uma parte fundamental, e outro detalhe importante, a gente precisa de tempo para isso. Quando eu começo a prestar serviço para uma organização, você fala para a organização assim, preciso de 40 dias a 60 dias para fazer o levantamento de informações. Ninguém gosta, porque todo mundo quer o plano no dia seguinte. Ao entregar um plano no dia seguinte, você está sendo irresponsável. Você precisa conhecer. Por isso que a informação é a base de tudo. A informação, quanto mais informação, mais poder eu vou ter de tomar decisão. Sem informação eu estou no escuro, eu não sei exatamente o que eu vou fazer. É a base. Só que é um pedaço só, Valéria. Porque eu estou falando da comunicação. Só que os riscos não são só de comunicação. Eu tenho o risco da produção, eu tenho o risco da área de compras, eu tenho o risco da área de suprimentos, eu tenho o risco da área ambiental, eu tenho os riscos de compliance. Então, na verdade, para que a gente trabalhe a gestão de riscos de uma maneira ampla, nós cuidamos da comunicação, sim, mas nós precisamos, a proposta é criar um grupo de gestão de riscos dentro da empresa. Você pode chamar de gestão de riscos e crises, se você quiser, não tem problema nenhum. É um trabalho muito voltado para a qualidade, é um trabalho longo, porque você tem que ter integrantes de várias áreas. Cada integrante vai ter que levantar todas as suas vulnerabilidades da sua área. Então nós vamos ter um mapa de probabilidade de riscos por área, para cada área. Que vai compor o cenário Exato. Da organização. Nós fazemos da comunicação, mas as outras áreas precisam fazer as outras vulnerabilidades. Então, o risco é um objeto interdisciplinar e que tem que ser tratado dessa forma na gestão organizacional. Por quê? Porque o risco dos suprimentos, do meio ambiente, do compliance afeta o institucional e o mercadológico, afeta o interno. Então, não dá para desassociar. Sim, e nós, como comunicação, precisamos, de certa maneira, nesse momento de crise, o risco trazido por outra área, atuar, né? Precisamos atuar comunicando com os atores, com os stakeholders envolvidos, impactados por essa eventual crise. Exatamente. Então é um trabalho que requer tempo e um pouco de estrutura, porque você tem que montar um comitê. Muitas empresas já têm os seus comitês de crise, mas eu não estou falando do comitê de crise. Está falando de risco, é um passo anterior. É muito mais voltado para a qualidade, para a produção, muito mais voltado para a eficiência da empresa, que traz resultado, porque quando a gente faz gestão de risco, a gente evita problemas, a gente evita uma série de prejuízos futuros que uma organização pode ter. Então demanda tempo, demanda muita educação corporativa, reuniões, você precisa ter uma liderança desse grupo, talvez até uma área voltada geralmente para gestão ou para qualidade que vá fazer a condição de todo o trabalho. Esse grupo pode ser o mesmo grupo que vai induzir o grupo de gestão de crise, mas esse é o grupo. Ao fazer isso, você está fortalecendo a organização, você está trabalhando nos seus riscos inerentes, você está evitando os riscos residuais e provavelmente você está evitando grande parte de possíveis crises que você pode ter. Uhum. Esse aqui é o importante. Por isso que eu digo, o RP e o profissional de comunicação tem que dar um passo atrás. Nós precisamos entender como é que a organização funciona, a gente tem que entrar na administração. E justamente, e nos prepararmos, porque precisa qualificação, as organizações investem nos seus funcionários, qualificando para o gerenciamento, para a liderança, é importante isso. E é importante que
esse colaborador de comunicação consiga navegar dentro da área de administração, consiga conversar, dialogar, entender o que eles estão falando. Geralmente são engenheiros. Grande parte dos administradores hoje de grandes empresas, principalmente indústria, setor elétrico, são engenheiros. Setor financeiro, que tem engenheiro no setor financeiro. Então, você precisa entender o que ele está falando. E muitas vezes esses profissionais também atuam na área de comunicação. Também. Não é? Então, eles também, de certa forma, precisam entender um pouco desse universo da comunicação e da gestão de relacionamentos, não é? Eu vou pegar um gancho aqui nessa sua fala, porque a gente até então versou muito sobre a gestão de risco e a necessidade do profissional de comunicação focar o planejamento dessa área nesse momento que antecede a crise. No entanto, como você mesmo disse, em muitas organizações, as estruturas de comunicação não necessariamente são lideradas ou geridas por profissionais com essa formação. Muitas vezes até pela natureza do negócio, né? Se faz a escolha de ter um especialista naquilo que é o core business do negócio do que ter um profissional com a formação em comunicação e que não entenda do negócio. Então, nesse cenário em que não temos um comunicador à frente desse processo e não entendendo a importância da gestão de risco, eu vou levantar aqui a hipótese de que as crises elas são mais fáceis de ocorrer. Há uma certa sucessão, né, de fatos que levam mais facilmente a uma crise, tá certo? E acontecendo a crise, num cenário em que a gente tem essa conformação do grupo, como lidar com isso e como fazer também todo um trabalho que prepararia, né, um caminho para que a cultura organizacional, né, o perfil organizacional que não está muito preocupado com gestão de risco, passe a focar nesse aspecto, né? Como você disse, seria o ideal, o cenário ideal. Então, eu endereço aqui essas duas perguntas para você. Quando a crise acontece com mais frequência, porque a gente não tem uma equipe voltada para o risco, o que a gente faz? Qual o passo a passo aí? E como lição de casa, como reverter esse cenário, né? Mudar a mentalidade ali daquela organização e daquele grupo de profissionais para que o foco passe a ser a gestão de risco. Bom, outro dia numa aula, eu estava com um grupo de alunos e a grande parte desses alunos eram do terceiro setor, né? E aí eles viraram para mim: professor, como é que é possível fazer isso numa organização pequena? Se a gente precisa de estrutura, de pessoas, de tempo. Lógico que uma organização maior tem mais recursos e as coisas acabam fluindo, né? Ou tem mais possibilidade para isso. Mas não importa, porque o tamanho, a estrutura e os recursos. Se você tem uma cultura voltada para a gestão de riscos, você, profissional de comunicação, você pode fazer o seu mapeamento de risco dentro do seu universo, dentro das suas possibilidades, tá certo? Então, já é um grande passo. A questão da cultura, do pensar preventivamente, né? Sempre fazer o papel do diabo, né? Sempre perguntar o que isso pode gerar, o que isso pode trazer, você tem que sempre dar um passo atrás. Então, independente da organização ser pequena, média ou grande, você tem condições de desenvolver uma cultura de gestão de riscos. Agora, se você não tem um profissional lá dentro, né, eu acho que se é uma grande empresa, geralmente ela tem a possibilidade de contratar uma assessoria externa, uma consultoria. Existem muitas consultorias de gestão de risco. Essas consultorias de gestão de risco, a maioria não são de comunicação. São assessorias ligadas à ISO e o COSO, porque eles usam ou uma metodologia ou outra metodologia. Tanto a metodologia do ISO como a metodologia do COSO tem um módulo só de comunicação. Como tratar a comunicação de risco. E aí essa consultoria externa provavelmente vai sugerir para a organização que se monte um comitê, um grupo de trabalho para isso lá dentro.
E esse trabalho vai durar 1 ano, 2 anos, mas a gente está falando ainda em organização que tem condições para isso. Então, quando você não tem um profissional dentro, você não precisa ter um profissional dentro, você pode contratar uma consultoria para fazer esse processo. Agora, vamos imaginar que não vamos fazer, não tem gestão de risco e a crise acontece. A pior coisa que pode acontecer para uma organização é uma organização montar o seu comitê de crise durante uma crise. Antigamente, a gente falava assim, responda a uma crise em 24 horas. Hoje, 24 horas é uma eternidade. Uhum. Sabe quanto tempo a gente diz assim, qual que é uma métrica, assim, uma 30, 40 minutos você tem que responder à crise. Então, como é que as organizações estão se preparando para isso? Tem os seus comitês de crise, suas salas de emergência, elas já mapearam todas as possíveis crises. Para cada crise, eu trabalhei muito tempo no setor elétrico, fui diretor de comunicação de uma grande distribuidora de energia, nós tínhamos 72 possibilidades de crise. Para cada crise, a gente tinha um plano de ação. Para cada plano de ação, eu já tinha um comunicado, eu já tinha um release, eu já tinha tudo pronto. Eu só mudava a data, horário e local. Porque a primeira informação, Valéria, não é uma informação detalhada. A primeira informação de crise é uma informação para que a sociedade, a opinião pública e a imprensa, os influenciadores, eles saibam quem é o responsável. Falem comigo. Porque se você não levantar a mão rapidamente, olha, sou eu, falem comigo, eles vão falar com quem? Com o vizinho, com o cara que está passando do outro lado da rua, vão procurar o sindicato, um ex-funcionário, e aí a coisa começa a complicar cada vez mais. Então, antigamente a gente falava 24 horas para responder, agora é 30 a 40 minutos. As grandes organizações hoje, elas fazem o monitoramento 24 horas, inclusive durante a madrugada. Durante a madrugada, esse monitoramento é feito em cima de mídia eletrônica e as redes sociais. Durante a madrugada, um robô já faz a primeira resposta. Olha, recebemos aqui a sua reclamação, problema, tal. Ele já solta uma informação automática. Lógico, eu não estou falando de todas as empresas, mas muitas empresas fazem isso. Por quê? Porque imediatamente a pessoa que está encabeçando esse primeiro movimento de crise, olha, já sabem quem eu sou. A empresa já se tocou. No dia seguinte, logo cedo, quando o pessoal da área chega, da área de comunicação ou da área competente, vai pegar essa informação e tem que trabalhar. Aí passa do robô para o profissional, ser humano. E aí sim vão dar sequência ao processo. Então percebam que as empresas hoje, além do comitê, elas têm estruturas de inteligência artificial e estruturas de 24 horas para fazer o monitoramento dos ambientes, né, para evitar que as crises elas percam o controle e não tenham proporção. Então você tem que ter o comitê de crise, não pode montar o comitê de crise durante uma crise, tem que montar antes, porque esse comitê ele tem que passar por um media training, você tem que formar porta-vozes. Outra coisa, você não pode ter um elemento de cada área no comitê de crise. Porque se essa pessoa pode estar de férias, pode estar doente, pode estar dentro do avião. Então você tem que ter no mínimo 2 pessoas por área no comitê de crise. Você não pode ter um porta-voz só. Tenha no mínimo 3 porta-vozes. E aí você pode distribuir esses porta-vozes, um mais para âmbito político e institucional, um âmbito mais técnico, um diretor técnico, e um para o dia a dia, para coisas mais corriqueiras. Por quê? Para você, inclusive, não desgastar a figura do porta-voz. Então você distribui um pouco. Né? Trabalhei muito tempo no governo, então o governador dava as boas notícias e o secretário respondia pelas más notícias. Então, lógico que tudo isso tem que caber em estratégia. Então, o comitê de crise tem que ser trabalhado, treinado com muita antecedência, tem que ter um local físico, precisa ter todos os planos prontos e as peças de comunicação prontas para cada vulnerabilidade. Isso demanda tempo. Esse comitê de crise, ele tem que ser formado pela alta gestão da organização, não pode ser
qualquer pessoa, porque as tomadas de decisão são importantes. Então, geralmente, o presidente, o CEO, é o líder do comitê de crise. E os outros integrantes são responsáveis das áreas. A comunicação é meio estratégico do comitê de crise, como a área jurídica, eu falei também, né? O compliance, etc. Você treina os porta-vozes, tem uma sala de situação pronta, você tem todos os materiais prontos e todos os integrantes têm o mesmo plano de ação. Então tem ação 1, ação 2, ação 3 para cada tipo de situação. Aconteceu, o CEO aperta o botão. Ele apertou o botão, ele não precisa reunir as pessoas, porque todo mundo já sabe o que tem que ser feito. Para um primeiro momento. No segundo momento, essa equipe se reúne numa sala de situação. E aí eles vão trabalhando na sala de situação todas as adaptações e o acompanhamento da crise. É assim que acontece. Não dá para fazer isso no meio de uma crise. Você tem que estar preparado. E essa preparação, Valéria, demora muito tempo. Para você montar um bom comitê de crise, você precisa de no mínimo 6 meses. É um trabalho complexo, né, que exige muito cuidado, atenção. E diante de tudo que você falou aqui para nós sobre essa preparação de um trabalho cuidadoso de gestão de crise, né, antevendo crises, eu fiquei pensando, você teria um exemplo, né, de um caso bem sucedido, de uma crise gerida que reverteu-se rapidamente? Sim, eu não vou dar o nome da empresa aqui, mas a minha agência, a gente atendia, agora não mais, porque agora eu estou com dedicação exclusiva à USP, mas até o ano passado a minha empresa atendeu muitas organizações do setor elétrico e de infraestrutura, porque é a minha área, então nós atendemos uma empresa fabricante de turbinas e geradores de energia durante 12 anos. E essa empresa, ela fazia parte do consórcio das grandes obras hidrelétricas no Brasil e fora do Brasil, que tinha subliderança a Odebrecht, que foi envolvida na Lava Jato. Portanto, a qualquer momento, essa empresa, apesar de não estar envolvida em nenhuma situação de corrupção, mas ela ia ser chamada. Quando começou a Lava Jato, imediatamente, nós já tínhamos o comitê de crise, nós fizemos uma avaliação com um grupo interdisciplinar, área técnica, área jurídica, RH, para levantar os riscos que nós tínhamos mediante aquele cenário da Lava Jato. Levantamos 8 possíveis riscos. Tinham riscos com resultados negativos, resultados neutros e resultados positivos também. E nos preparamos para os 8 riscos. Todo mundo foi treinado, até o porteiro, o segurança, a recepcionista, de como receber a Polícia Federal, se a Polícia Federal batesse na porta. Tudo foi treinado e ficamos preparados. Dos 8 cenários que nós levantamos no diagnóstico, 2 aconteceram. 2 neutros. E quando aconteceram, nós conseguimos sanar o problema sem repercussão, sem problema junto à opinião pública, sem problema com o governo, sem problema com a imprensa, sem problema com a comunidade e sem problema também com os funcionários. Agora, esse processo demorou 2 anos e meio. Quando começou a Lava Jato, a gente montou esse trabalho e fomos acompanhando. Demorou 2 anos e meio até terminar tudo. Portanto, uma empresa que se prepara, ela está muito mais sujeita a sair de uma crise de uma maneira ilesa. Geralmente, quando você entra numa crise, você sempre sai chamuscado. Tem gente que sai torrado, tem gente que morre, mas tem gente que sai chamuscado. E nesse caso, a empresa, lógico que teve seus impactos, sim, porque isso demandou tempo, demandou recursos, gastou muito dinheiro, treinou muita gente, lógico, você para de fazer as coisas, impacto sempre tem. A crise não passa de maneira ilesa, mas do ponto de vista desse cenário da Lava Jato, eles saíram muito bem, porque estavam preparados. Agora, exemplos negativos a gente tem de monte, né, Valéria? Que a gente tem visto aí.
E eu acho que quando você fala que a quantidade de exemplos negativos é maior que a quantidade de exemplos positivos, como que você nos trouxe agora, é algo emblemático, que reflete a cultura das organizações, né, e da gestão voltada para resultados no curto prazo, né? Quando a gente fala de comunicação institucional, de imagem, de reputação, a gente tem que ter em mente que é um investimento contínuo, cujos resultados se concretizam em longo prazo, não é? E que precisam de uma atenção, um acompanhamento constante. Do contrário, como você disse, as crises se instauram e esse capital reputacional que demorou tanto a ser construído, rapidamente é desmantelado, não é? Então, eu vejo na sua fala que tudo que a gente trabalha no curso ao longo aí de diferentes disciplinas, né, com o propósito de formar um profissional de comunicação ou profissionais que queiram se especializar em comunicação, porque trabalham nessa área, né, e precisam ter um olhar estratégico. O GESCorp, há 25 anos, vem formando turmas com o propósito de formar profissionais de comunicação organizacional para gestão estratégica da comunicação nas organizações, visando cuidar, né, da reputação, do capital reputacional das empresas. Tudo isso, então, nos reforça a necessidade de um cuidado no planejamento, né, na antecipação de cenários, ainda mais numa situação em que a gente vive, né, de incertezas, de rápida mudança, né? Queria te agradecer, Sérgio, pelo rico encontro aqui, pela troca de experiências, dizer que é um prazer ter você conosco no curso, como um dos professores, alguém que tem tanto tempo de experiência, né, e que fala com tanta propriedade sobre o assunto. Eu queria agradecer você, Valéria, professora Valéria, e a todos que estão nos assistindo, e convidar vocês para vir para o GESCorp, para o nosso curso de MBA EAD, que tudo isso que nós conversamos hoje vai ser abordado durante todas as nossas aulas, os nossos encontros, trabalhar essa questão da multidisciplinaridade, das áreas dos saberes, o quanto isso é importante para a comunicação integrada e para a gestão de riscos e crises. Eu estou à disposição de vocês. Eu que agradeço, Valéria. Muito obrigado. Imagina, Sérgio. E eu queria deixar um convite a você que nos assiste para participar, logo após a palestra, a conversa que tive aqui com o Sérgio, com um bate-papo especial, onde nós vamos tirar algumas dúvidas, responder aí perguntas que vocês tenham ao Sérgio e também falar um pouco mais desse novo curso no formato remoto, síncrono, do GESCorp. Espero você lá.